A voz do Senhor falar conosco nessa noite. Eu quero convidar aqui à frente o presbítero Renato Costa. Vai estar trazendo a palavra de Deus, do coração de Deus para os nossos corações essa noite. Você que está assistindo, olha, Deus tem uma palavra para você nessa noite, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, recebendo Ele com muita alegria? Glória a Deus. Fique à vontade, tá? Entrega o que Deus mandar. Não se liga no relógio, não. Amém, queridos, uma boa noite para todos. Amém. Paz do Senhor. Como já foi dito aqui, é inquestionável a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Enquanto eu estava lá fora, conversando com o pastor, dando uma volta, conhecendo aqui o ambiente, e aí nós viemos para cá, entramos, as irmãs estavam aqui já orando, preparando o culto, para que tudo transcorresse como tem transcorrido até agora. Quando eu botei o pé lá naquela porta, a presença do Senhor me constrangeu de uma força tão grande, de um poder tão grande. Então, irmãos, vocês que estão aqui, ou alguns ainda que acham porque essas cadeiras estão vazias, que não há poder de Deus aqui nesse lugar, nem presença de Deus aqui nesse lugar, nós precisamos mudar a nossa mente, a nossa visão em relação a isso. Deus muitas vezes não vê quantidade, Deus vê qualidade, vê coração, vê motivação, vê propósito. E a sua vinda aqui mostra isso, a sua presença aqui mostra isso, a sua constância aqui desse trabalho, dessa obra mostra isso. Por isso que Deus sempre estará, Deus sempre chegará primeiro, o Espírito Santo sempre chegará primeiro e motivará os nossos corações com a motivação correta, para que nós venhamos então a fazer aquilo que lhe apraz. Eu queria agradecer de antemão, antes de começar, ao pastor Davis por me permitir subir a esse púlpito, porque eu sei que aqui púlpito de igreja é lugar sério. Agradecer também pelo pastor Luiz, que fez essa conexão, de ter também validado a presença de Deus na minha vida para me trazer até aqui, e que eu possa ser porta-voz de Deus essa noite para a sua vida. Eu queria então que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 20, a partir do versículo 17. Atos 20, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que se arrependam diante de Deus e creiam em nosso Senhor Jesus. 22. Agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que, em todas as cidades, o Espírito Santo me adverte de que me esperam prisões e sofrimentos. 24. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou: testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém? Pode se assentar, por favor. Irmãos, nós estamos diante de um relato que, quando a gente ouve, também, como eu disse no início, quando eu recebi, quando eu senti a presença do Espírito Santo ali, me constrange
ver esse relato de Paulo, quando ele está se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, e ele traz esse relato da forma que Paulo conduziu a sua vida ali através do Espírito, da forma que Paulo pregou o Evangelho, anunciou o Evangelho, mesmo debaixo de pressões, mesmo debaixo de dificuldades. A motivação de Paulo continuava a mesma. Quanto mais pressão se colocava na vida de Paulo, mais azeite saía dele. Mas Paulo continuava pregando a palavra com intrepidez, com graça, com alegria, com poder. E Deus ia acrescentando a vida de Paulo nas suas viagens missionárias e por onde Paulo passava. Paulo diz, nessa despedida aos presbíteros, que todavia ele não tinha medo daquilo que poderia acontecer com ele. Ele chega a dizer que ele não tinha a vida dele como preciosa demais. Talvez nesse tempo, o que tem prejudicado a nossa vida a cumprir o propósito de Deus é achar que a nossa vida não pode sofrer abalos, é achar que Deus tem nos protegido, te colocar numa bolha e que nada de ruim pode acontecer, que tudo tem que dar certo, que Deus não pode mexer na trajetória da nossa vida, nos nossos planos e propósitos. Deus me trouxe hoje aqui para dizer primeiramente para mim e para vocês que Ele tem o poder para transformar nossa vida da maneira que Ele quer, e Ele vai fazer as mudanças na hora certa da maneira que Ele quer. O que nós temos que fazer é deixar o Espírito Santo nos levar da maneira que Ele quer, cumprindo o propósito com alegria, como Paulo diz, sem nos preocuparmos com o amanhã, porque o amanhã, como uma frase feita, pertence ao Senhor. A nossa missão nesses dias é cumprir o propósito, como Paulo diz, com alegria, ainda que debaixo de choro, mas o propósito ele está maior, ele está acima de qualquer sofrimento, de qualquer choro, de qualquer decepção, de qualquer frustração. O propósito para a vida do crente é mais importante. Eu não sei quem aqui veio de berço, eu não vi. Eu fui alcançado pela graça de Deus com 27 anos de idade. Deus me permitiu viver da maneira que eu queria até os 27 anos. Aos 27 anos, na minha casa, eu recebi uma missionária na época. E o poder de Deus, Deus usa aquela mulher para mim na sala da minha casa. E eu estava no espiritismo nessa época. E o poder de Deus foi tão grande naquele dia, naquela tarde, que eu não tive como resistir àquele poder. E desde então, desde 2000, eu tenho caminhado. Não pensem que tem sido fácil, como eu sei que também na sua vida não é fácil. Mas o que eu tenho procurado fazer é cumprir esse propósito que Deus colocou na minha vida. E Deus me trouxe aqui para animar o seu coração essa noite, para dizer que Ele está atento ao que você tem passado. Ele está atento aos seus choros, os seus lamentos na madrugada. Quando você bota o seu joelho e diz: Deus, faz passar isso de mim, eu não estou aguentando mais. O que você tem passado tem dia e tem hora para acabar. Nenhum sofrimento é eterno, nenhuma dificuldade é eterna. Chegará o dia que tanto eu quanto você, nos dilemas que nós temos vivido hoje, no presente, haverá o dia que o choro vai durar de fato uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Nós vamos celebrar, irmãos, celebrar. Por isso que a gente precisa entender essa dinâmica da vida. Existe dificuldade na caminhada, sim, como houve também na vida dos discípulos dos apóstolos. E para quem quer ser crente de verdade e não perder tempo dentro da igreja, precisa entender essa dinâmica. Mas como eu disse,
Não pense que o problema que você tem vivido hoje vai durar para sempre, porque haverá o momento da celebração, vai chegar o momento do renovo, vai chegar o momento que você vai se alegrar, a sua motivação vai aumentar e você vai dizer: meu Deus, o choro que eu chorei, embora fosse legítimo, mas se eu confiasse mais no Senhor nos momentos de lamento, eu choraria menos. O que falta para a gente muitas vezes é acreditar que Deus pode trazer esse renovo na nossa vida, que Deus está acompanhando, às vezes, mesmo que às vezes em silêncio, mas Deus acompanha e Ele tem interesse de fazer com que a nossa vida se torne uma vida de abundância, uma vida de novidades. Mas para isso nós precisamos, como foi dito aqui, ser fiel ao Senhor. Nós precisamos entender essas dinâmicas. E eu queria, dentro desse texto que eu trouxe para vocês aqui, eu queria discorrer um pouco mais em 3 tópicos, para a gente entender essas nuances do que Paulo estava falando aos presbíteros, da forma que ele se conduziu e da forma que ele, a conduta dele diante das dificuldades que o Espírito Santo já estava revelando para ele, mostrando para ele, das dificuldades que ele iria enfrentar, para que nós nos animemos nessa noite em saber que é possível passar pelas dificuldades com o Senhor. E como nós estamos nele, com Ele, e fazemos tudo para Ele, nós temos então a certeza que Deus vai fazer viradas de páginas na nossa vida. Deus vai escrever novas histórias na vida de cada um de nós. Embora você olhe para a sua realidade hoje, parece que nada está mudando, parece que nada está acontecendo, mas Deus está acrescentando sempre algo novo na nossa vida, mesmo que a gente não perceba. Deus está pintando esse quadro, é como se houvesse um quebra-cabeça, e Deus com peças separadas, misturadas, e Deus está montando a cada dia em que você se mostra fiel a Ele. Deus está pegando essas peças do quebra-cabeça, está montando, só que Ele não vai te mostrar ainda. Há um tempo, chegará um tempo, que Deus vai mostrar que todas as peças que estavam soltas na sua vida, Ele reuniu, juntou todas as coisas e vai te mostrar o trabalho pronto. Mas é preciso que a gente continue perseverando, é preciso que a gente continue buscando ao Senhor e cumprindo o propósito pelo qual nós fomos chamados. O primeiro ponto diz sobre o propósito, que o propósito é mais importante que a própria vida. Paulo diz: em nada considero a minha vida preciosa demais. Paulo não estava preocupado, irmãos, em ficar poupando a vida dele. O que Paulo estava interessado é, a partir da conversão dele, era cumprir o propósito que Deus havia estabelecido na vida dele. E é isso que nós temos que fazer. Continuar validando o propósito de Deus na nossa vida. Não importa o que eu e você estamos passando, o propósito, como eu disse, é mais importante. E Paulo então entendeu isso, que a vida dele não podia ser mais importante que o propósito. O propósito precisava ser cumprido, o propósito precisava avançar. Paulo precisava mostrar como nós precisamos mostrar para o Senhor, para que viemos. Um dia, as nossas mãos que se levantaram para o Senhor, precisam continuar estendidas, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Como o Bernardo disse: Senhor, o Senhor me converteu meu coração há tantos anos atrás, e ainda hoje, eu ainda tenho vontade de continuar cumprindo o propósito. Eu quero chegar até o final, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Mas para isso, a minha vida e a sua vida não pode estar além ou acima do propósito do Senhor. Quando o Espírito Santo muda a nossa sorte, mexe no nosso coração, tira esse coração de carne e coloca um
tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, o nosso interesse, as nossas vontades, os nossos desejos precisam agora estar alinhados com a vontade do Senhor. Como diz Paulo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O interesse de Paulo agora era alegrar o coração do seu Senhor. O interesse de Paulo agora era viver os sonhos, os planos e os projetos de Deus. Paulo não deixou de sonhar, Paulo não deixou de projetar a vida dele, mas ele entendia que primeiramente os planos do Senhor, o interesse maior era realizar os planos de Deus na vida dele. E parece que na nossa caminhada, a gente começa até com a motivação correta, com essa vontade totalmente disponível para Deus, nos primeiros passos da nossa caminhada. Mas o tempo vai passando, as dificuldades vão surgindo, e muitos de nós, às vezes, acaba deixando e ficando desinteressado com os planos de Deus, com a obra de Deus. Quer estar na presença do Senhor, mas muitas vezes, inconscientemente, nós queremos que Deus realize os nossos sonhos. E não é assim que as coisas acontecem, irmãos. Nós precisamos entender de uma vez por todas que agora nós vivemos para Ele, que agora nós temos um propósito maior que o nosso para viver. E Paulo segue. No ponto 2, diz sobre o chamado, que o chamado deve ser cumprido com alegria. Para muitos irmãos, o chamado é um fardo. Cumprir o propósito é um fardo. Por isso que muita gente tem tirado a mão do arado, tem olhado para trás e tem virado as costas para o Senhor. Paulo diz que não pode ser peso. A graça que nos alcançou, ela é suficiente para nutrir a nossa alma, nosso espírito, para nos trazer a alegria e a motivação correta, para que a gente continue vendo a nossa caminhada e a nossa carreira vivendo com alegria, e não como tristeza, como peso, como fardo. Quem ainda enxerga dessa maneira, precisa rever os seus conceitos, precisa se aprofundar um pouco mais na palavra, precisa viver um pouco mais a palavra, precisa se importar menos com as coisas da vida, com as ansiedades que hoje alcança um grande número da nossa população. O Brasil já é considerado hoje o primeiro país do mundo com índice de transtorno de ansiedade. As pessoas estão esperando muita coisa do mundo, mas não têm esperado nada de Deus. E nós temos que ter o cuidado para que a gente não caia nessa armadilha, porque quando a gente espera algo de Deus, significa que nós estamos confiando nele, significa que a nossa alegria, a nossa confiança estão depositadas no Senhor. E por isso que esse fardo, ele é trocado dia após dia, como Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus quer trocar todo dia esse fardo, tirar esse fardo que muitas vezes é pesado e colocar um fardo leve, para que a gente possa suportar o dia mau, para que a gente possa então continuar seguindo na nossa jornada. Então o chamado deve ser cumprido com alegria. Paulo não via o ministério como peso, mas como motivo de satisfação. Irmãos, só quem entende o que Deus fez na sua própria vida é que sabe dar valor a isso, e por esse valor se sacrifica o que for preciso na vida para que mantenha o seu posicionamento em Deus, para que mantenha a sua posição e a sua motivação no lugar certo. Muitas pessoas, infelizmente, muitos irmãos e muita gente hoje que frequenta as igrejas pelo Brasil afora e pelo mundo afora, entram muitas vezes com uma motivação errada para o Senhor. Mas não há problema em entrar com uma motivação errada, querer se relacionar com Deus com uma motivação errada. O problema é permanecer querendo conviver e se relacionar com Deus com uma motivação errada. Talvez se Deus, em algumas igrejas, ou na maioria delas, se Deus estivesse aqui no púlpito
hoje e perguntasse para alguns irmãos e irmãs: o que te trouxe aqui, fulano, na minha presença? Muitos iriam dizer: Senhor, é um problema que eu tenho para resolver e eu não consigo resolver, eu preciso que o Senhor resolva para mim. Deus não se abala com isso. Mas eu tenho certeza que há irmãos, como aqui hoje, que entraram nesse lugar e Deus fez a mesma pergunta e Deus já obteve a resposta do seu coração, porque Ele sabe que você entrou aqui por Ele, não se importando com as suas dificuldades, mas você veio aqui para alegar o coração do seu Senhor, do seu Pai, daquele que te libertou, daquele que te deu um destino novo, daquilo que você estava predestinado a viver. Deus te tirou da mão do inimigo, do sistema do mundo, para que você vivesse hoje novidade de vida, para pregar o Evangelho, para mostrar para as pessoas o poder transformador e restaurador do Senhor na nossa vida. Nós precisamos ter alegria nisso e mostrar isso, a graça de Deus que nos alcançou para as pessoas que nos cercam. Por isso, isso só é feito quando em nós há a gratidão, a alegria no coração. Por isso, é preciso que você deixe um pouco de lado os seus problemas e continue olhando para o autor e consumador da sua fé, para que você não perca o caminho, para que a sua motivação não seja deturpada, para que a sua motivação não seja equivocada na casa do Senhor. Toda vez que nós estamos na presença dEle, Deus sonda os nossos corações, Ele esquadrinha os nossos corações, e Ele tem um interesse muito grande nisso. Muitas coisas que fazemos, Deus Ele está sempre atento. Deus Ele está atento, não simplesmente o que fazemos, nem simplesmente como fazemos, mas principalmente por que estamos fazendo o que estamos fazendo. Por isso que Ele sonda, por isso que a palavra diz em Provérbios 16, 1-3, que ao homem pertencem os planos do coração, mas o Senhor vem com a resposta da língua. Diz que todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia as motivações. E aí completa-se Provérbios 16, de 1-3. Entrega ao Senhor tudo o que você fez, e os seus planos serão estabelecidos. Sabe o que o Provérbios está dizendo aqui, irmãos? Não há nenhum problema em você sonhar, projetar, sonhar, realizar projetos para a sua vida secular. Mas que para todos os seus sonhos e projetos, apresente ao Senhor, porque Ele tem interesse em ajustar todos esses planos para que você não se perca, para que você não sofra com planos infrutíferos ou com projetos que só vai fazer você gastar dinheiro e energia, que não vão dar em nada. Que Deus está dizendo: apresenta os teus planos para mim, eu vou ajustar todos eles, vou fazer que todos eles aconteçam alinhados com os meus planos. Chegou o momento em que a gente tem que abrir mão, muitas vezes, de projetos e sonhos que nós tínhamos no passado sem Deus, para que agora nós vivamos sonhos e projetos alinhados com os de Deus, que agora nós estamos na presença dEle. Não dá mais para estar com Deus em certas áreas, em certos momentos, e em outros você querer andar sozinho, como no passado. A nossa vida tem que estar integralmente nele, para que a gente seja bem sucedido na nossa caminhada. E por último, a missão central é testemunhar a graça de Deus. O ministério de Paulo não girava em torno dele mesmo, mas da mensagem de Cristo. O Evangelho da graça é o centro da nossa fé, da fé que você diz que carrega aí dentro do seu peito, da sua alma, no seu coração. A gente precisa mostrar isso muito mais com atitudes do que verbalizando. A sua atitude, sem você precisar abrir a boca, vai mostrar para as pessoas que convivem com você, independente de onde você esteja,
A sua atitude vai mostrar muito mais se você é um homem ou uma mulher de fé, que entendeu o que é ser servo e serva do Senhor, do que verbalizações, do que promoções, que muitas vezes não retrata a realidade de muitos irmãos, infelizmente. Então, que eu e você possamos viver o Evangelho da Graça, testemunhar do Evangelho da Graça, alcançar as pessoas que estão aí sedentas de uma palavra de transformação e não encontram, por isso vão se perdendo em devaneios, em situações dessa vida que a gente conhece muito bem, porque muitos de nós veio de lá, gastando as suas vidas com aquilo que só denigre. Mas nós estamos aqui, Deus tem nos levantado para viver um evangelho de verdade, não nos importando com as situações que nós temos vivido, mas colocando primeiramente a nossa prioridade em cumprir esse propósito como Paulo cumpriu. E Paulo, nós sabemos muito bem que no final de tudo, Paulo pôde dizer que ele combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou aquilo mais importante que nós precisamos guardar para chegar até o final, que é a fé. Não uma fé fingida, não uma fé natural que cada um de nós temos, mas uma fé bíblica, uma fé genuína, uma fé que vem do coração de Deus para o nosso coração. É essa fé que nos faz estar de pé diante da dificuldade. É essa fé que nos faz suportar todas as dificuldades que nós já enfrentamos e estamos aqui hoje de pé, testemunhando da misericórdia do Senhor, da bondade de Deus, do alcance de Deus, das mãos de Deus sobre a nossa vida. Que nós estamos aqui não porque nós somos poderosos em Deus, não. Estamos aqui porque a misericórdia dele nos alcançou. E sim, porque nós temos levado a sério o Evangelho. E por isso Deus tem feito com que nós avancemos e temos chegado até aqui por isso. Irmãos, nós temos que tomar cuidado somente por aquilo que eu disse. Paulo, ele tinha um foco. Paulo, ele tinha uma motivação. E eu vou encerrando aqui. Do início da conversão de Paulo até o final, a motivação de Paulo sempre foi a mesma: de pregar o Evangelho da Graça, alcançar o máximo de pessoas que ele podia alcançar, o que ele pôde alcançar, cumprir o chamado com integridade, fazendo renúncias que eram precisas na vida dele para que ele continuasse arraigado na presença do Senhor. Mas em relação à motivação, nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Eu vou exemplificar aqui para a gente entender a questão da motivação, que a gente pode aplicar em todas as áreas da nossa vida. Vamos supor que Deus me abençoasse com um copo cheio d'água, e o pastor Davis aqui está sedento diante de mim, precisando de água. E aí eu pego essa água com o coração contrito pela necessidade do pastor, movido e impelido pelo Espírito Santo, por essa motivação correta, eu vou até ele e levo a água que eu tenho, compartilho a minha água com ele. Deus olha essa atitude e se alegra pela minha motivação, se alegra pela minha disposição de olhar para aqueles que estão ao meu redor, estão necessitando de algo que eu posso oferecer, que eu posso ajudar. O problema é que eu tenho que continuar avaliando a minha motivação, porque talvez, como é o nome do irmão? Almir. Porque pode acontecer que um dia qualquer desse, o Almir esteja na mesma situação que um dia o pastor Davis estava, ou esteve. E aí eu vou fazer a mesma coisa, a mesma atitude, só que agora com a motivação errada. Não é mais por misericórdia do Almir que está precisando de água, não mais por direcionamento do Espírito Santo. Agora é porque eu sei que vocês estão vendo isso me traz boa fama. Vocês vão me respeitar pela minha atitude. Agora eu estou fazendo a mesma coisa
a mesma coisa que eu fiz no início, mas agora a motivação está equivocada. Não é mais por compaixão do meu irmão, não é mais para dissidentar ele da sede que ele estava, agora porque a minha atitude visando a repercussão que isso pode trazer para a minha vida. E aí lembra que eu disse de Provérbios 16 que Deus sonda o coração e analisa as motivações? Por isso a gente tem que ter cuidado. A gente pode estar fazendo algo que é bíblico, mas com a motivação agora equivocada, fora do contexto, fora daquilo que Deus se agrada. E eu encerro aqui com 2 exemplos, para não ficar nas minhas palavras. O primeiro exemplo está em Mateus 6,5. Jesus diz: e quando orares, há algum problema em orar, irmão? É antibíblico isso? Jejuar é antibíblico? Óbvio que não. Mas se você fizer isso com motivação errada, Jesus vai te condenar, isso com toda certeza. Vamos ao exemplo? E eu termino aqui. Primeiro exemplo, Mateus 6,5. Vai dizer: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Orar é algo bíblico, é algo que Deus requer de nós, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, como uma disciplina espiritual. Mas se a gente fizer isso com a motivação errada, Deus irá nos condenar, no sentido de reprovar a nossa atitude, a nossa motivação. Porque aqui eles estavam orando para que fossem vistos pelos homens. E o outro exemplo, e eu termino. Está lá em Mateus 6,16, que diz: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. E a pergunta então que eu faço para cada um de nós essa noite: você tem considerado a sua vida preciosa demais para entregá-la 100% para o Senhor? Ou você ainda tem se resguardado, se reservado para viver aquilo que Deus chamou para viver? Você está cumprindo esse propósito meia boca? Ou você tem fome, sede de cumprir esse propósito na integridade, de se lançar sem reservas, sem medo ao Senhor? A gente precisa decidir, irmãos. A gente precisa sair muitas vezes de cima do muro. A gente precisa decidir a quem de fato nós queremos servir, se a Deus ou se a nós mesmos. Deus sempre requererá de nós renúncia para continuar seguindo com Ele, sempre. Então que eu e você estejamos dispostos essa noite a continuar abrindo mão daquilo que é necessário, não nos importando com a nossa vida como preciosa demais, desde que nós cumpramos com esse propósito que Deus colocou diante de nós. E aqueles que ainda têm dificuldade de entender qual é o propósito, que busquem em Deus o propósito, porque isso vai trazer realização para a sua vida, isso vai trazer direção para a sua vida. Muitas vezes na minha caminhada, eu tenho 25 anos aí de caminhada, muitas vezes eu tive que pedir a Deus reorientação da minha rota. Não que eu me desviei, em momento nenhum isso aconteceu, mas muitas vezes a própria vida traz dúvidas. Você fica sem saber, parece que você já viveu tudo que tinha que viver e você não consegue dar mais um passo, porque você não sabe para onde ir. Você para no caminho, mas precisa de ser reorientado para Deus, para viver mais uma jornada, mais um tempo. É como se a gente estivesse fazendo uma longa viagem. Muitas vezes nós temos que parar, recalcular a rota, para que a gente então possa continuar sem fazer dessa caminhada um peso para a nossa vida, mas um caminho de alegria, de gozo no Espírito, de realização no Senhor. Deus está sempre pronto para nos abençoar e enveredar o nosso caminho, para que a gente consiga pisar em caminhos certos, seguros. Deus quer nos dar um futuro seguro,
Mas para isso nós precisamos acreditar, nós precisamos nos lançar de fato para Ele, pedindo a Ele discernimento daquilo que Ele quer para mim nesse tempo e para você nesse tempo. O que você já viveu, já foi, já passou. Deus faz novo, de novo, todos os dias, Ele traz o renovo. Por isso é preciso pedir a Ele: Senhor, recalcula a minha rota, não que eu esteja errado, não que você esteja errado, mas recalcula, me mostra para onde eu tenho que ir hoje, esse mês, esse ano. Qual o rumo que o Senhor quer para a minha igreja? Qual o rumo que o Senhor quer para a minha vida? Para que a gente possa então estar trilhando esse caminho de sucesso, para que a gente seja assertivo nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Amém, irmãos? Vamos então valorizar menos as coisas e valorizar mais o reino. Vamos cumprir o nosso chamado com alegria, não como tristeza nem peso. Vamos testemunhar da graça de Deus a todos aqueles que nos cercam, e vamos rever todos os dias as nossas atitudes, para que ver se as nossas motivações estão coerentes com aquilo que Deus quer para nós. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo alegre o seu coração, que continue falando com você durante a semana que se inicia hoje, e que a gente possa então viver o melhor de Deus nesse tempo para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.